Ótima tarde, pessoal. Chegamos às 5, aqui no nosso chá das 5. Você já está tomando o seu chá? Vamos esperar as pessoas entrarem. Sejam bem-vindos a essa terça-feira de feriado nacional. E a gente já está se sentindo num feriado, né? Então, é mais um dia para a gente agradecer. Aproveita para compartilhar lá embaixo, compartilhar essa live com alguém que veio em mente agora, um familiar, um amigo, uma pessoa querida para você. E a gente vai falar hoje de futuro, em plena quarentena, né? Que é estabelecimento de metas e objetivos. Juntos com Deus a gente consegue fazer muitas coisas inacreditáveis. Então, vou esperar mais um minutinho para a gente poder começar a nossa live. Aproveita para escutar aqui essa música. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso Chá das 5 de hoje. Estou aqui muito feliz em poder estar com você mais um dia aqui no nosso Chá das 5. Oi, obrigada, querida. Obrigada, seja bem-vinda. Que bom estar com vocês. E vamos falar, né, sobre metas hoje. Deixa eu diminuir aqui o áudio. Então vamos lá, pessoal, como é que foi a sua segunda-feira, finalzinho da tarde de ontem, da noite, né? Foi maravilhoso, com certeza, espero que o seu tenha sido também. Ontem nós falamos um pouquinho, né, sobre a fé, sobre as impossibilidades, revisamos a aula do medo, né, a palavra sobre o medo, alimentamos nossa fé, falamos também de Timóteo 1,7, porque Deus não nos tem dado espírito de temor, mas de fortaleza, moderação e amor. E hoje nós vamos falar aí sobre como estabelecer metas e objetivos. Então, assim, por que é importante ter metas e objetivos? Cris, mas por que eu teria metas e objetivos durante a quarentena? Mais um motivo para você focar a sua mente, né, aonde nós vamos estar. Onde nós vamos estar? Lá no futuro. E quando a gente projeta o nosso futuro, a gente tem ali uma motivação diária para focar nos nossos objetivos, nas nossas metas, nos nossos alvos, ligados também ao nosso propósito. Muitas vezes as pessoas falam: Cris, mas como que a gente identifica o propósito, né? Boa tarde, Marli, boa tarde. Muito bom, né? Tá aqui nesse feriado. Como que a gente determina o nosso propósito? Aos pouquinhos você vai percebendo. Oi, Márcia! Ótima tarde! Oi, minha amada irmã, que bom que está aqui. Deus te use hoje. Amém! Que bom que vocês estão aqui também, amigos. Então, por que é tão importante a gente ter alvo para o futuro? Porque é lá que a gente vai estar daqui a pouquinho. Então, é importante que a gente estabeleça alvos e isso que faz a gente se mover. Eu não sei se você sabe desse dado estatístico, mas... Boa tarde, Morgana. Seja bem-vinda. Não sei se você sabe, mas 80% dos brasileiros não têm metas escritas, nem estabelecidas.
Então, olha a importância da meta na nossa vida, né? Então, é importante estabelecer metas e objetivos, principalmente nesse momento da quarentena. Eu creio, como eu disse ontem, no renovo. É um renovo na nossa vida, essa quarentena. É onde a gente vai botar ali os pingos nos is sobre a nossa existência, sobre nossos valores, o que realmente importa. E é um motivo que a gente precisa estabelecer metas. Nós temos que estabelecer metas para nos deixar o quê? Motivados. E eu vou dar um dado aqui para você, mais um dado. Além de 80% das pessoas não colocarem metas, é importante que 70% das pessoas que têm metas, elas são mais motivadas a viver do que as que não têm. Olha como é importante. Então, se você tem pessoas na sua família, amigos, pessoas queridas, até seus filhos, começa a fazer pequenas metas para que a pessoa possa ter um alvo. Voltei, né? Eu acho que foi a internet que caiu, né? Então, boa tarde, pessoal. Então, oi Raquel, vi que você entrou, boa tarde. Então, estabelecer metas. Se 70% das pessoas que possuem metas são mais motivadas, mais felizes, mais entusiasmadas com o futuro, que tal a gente aprender a começar a fazer as metas, né? Então, metas, elas estabelecem um alvo na nossa vida. E eu vou abrir aqui na Bíblia do computador, se você quiser abrir na sua, senão eu vou ler aqui em Filipenses 3:13. Olha que coisa interessante. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão diante de mim. Então, Deus sempre nos fala, né, que a gente precisa olhar para o nosso futuro. Seja bem-vindo, Paulão. Que bom, obrigada. Deus vai nos abençoando, né? Graças a Deus. Ai, minha professora. Nossa, quantos anos, né? De amizade, isso é muito bom. E isso é amizade, é quando a gente respeita as pessoas como elas são, né? E amam elas de jeitinho que ela é, porque Deus já nos ensina a amar, né, as pessoas como a gente mesmo. Então é muito bom ter esses amigos aqui na live. É o chá dos amigos, que depois da quarentena nós vamos marcar esse chá, hein? Nós vamos marcar o chá das 5 pessoalmente e eu sei que vai ser uma bênção, né? Então, a importância de se estabelecer meta é muito, muito importante na nossa vida. Então, estabelecer alvos e metas, tá? Porque isso constrói o nosso caráter. Oi, Graciane, boa tarde, boa tarde. Então, estabelecer metas, meu óculos está embaçado, eu não enxergo nem vocês. Depois de uma certa idade, sabe, pessoal? A gente precisa usar óculos, não sei se vocês sabem. A gente não enxerga muito bem, né? Então eu vivo de óculos para ler, para trabalhar na internet, para mexer no celular. Senão não tô enxergando, né? Então depois dessa quarentena eu acho que vai rolar um bifocal, não é só para perto, mas não, hein? Mas continuando aqui no nosso assunto de metas, tá vendo? Mais uma meta aí é ir ao oftalmologista, né? É uma tarefa importante. Então, estabelecer metas e alvos, isso constrói o nosso caráter. Por quê? Quem não tem metas não sabe o que quer da vida. Quando eu não sei o que eu quero, para onde eu tô indo, qualquer lugar vai me servir, né? Então, o que é importante? É importante estabelecer meta para saber para onde eu tô caminhando. Quando na vida nós não temos metas, nós deixamos a vida realmente nos levar. E ela não vai para um bom caminho se a gente não estabelece meta. Então, uma das coisas importantes de uma meta é que essa meta tenha clareza. Porque aquilo que eu tenho clareza, né, eu consigo alcançar. E clareza é poder. Anota aí no seu caderninho. Clareza é poder. Poder de quê? Não sobre as pessoas. Essa palavra poder é muito forte, né? Sempre que você empodera, né? Nossa, eu tenho poder, você imagina. Ou você é um Superman, um super-herói, ou poder sobre alguém. Mas, na verdade, o poder de fazer a nossa vida tem muito a ver com as metas que a gente estabelece. E muita gente acredita que metas
ela não tem nada a ver com Deus. Sabia disso? Porque eu, quando fazia muita sessão de coach, e eu falo, a pessoa quando faz sessão de coach comigo ou com o Bruno, eles choram, porque... Não que chora porque é ruim não, tá, gente? Eles choram por quê? Porque a gente mostra pra pessoa o que tem que fazer e o que tem que abdicar. Então, na vida, se a gente quer conquistar coisas novas, a gente vai fazer aquela transformação. É igual quando a gente faz o coach financeiro. Já teve família com a gente que falou assim, é impossível economizar isso tudo. Eu falei, carteirinha, eu tenho pós-doutorado nessa parte de finanças, né? Então, a gente, quando faz o coach, eu percebo que a pessoa, às vezes, ela tem uma certa resistência de transpor aquilo. Mas o segredo da vida, gente, cara, é metas arrojadas, anota isso. Metas que te dão frio. Sabe aquele frio que dá assim na coluna, na medula? As metas, elas têm que ser ousadas, porque só assim a gente vai sair da onde a gente tá pra o que a gente realmente quer conquistar. E a maioria das pessoas não estabelecem meta porque elas têm medo de não alcançar, sabia disso? Mas não importa o fim. O que importa é a viagem, é a nossa trajetória em busca daquelas metas, que é em todas as áreas. Eu vou estar falando de algumas áreas hoje, um pouquinho durante a semana, cada hora numa área, mas você precisa desenvolver o que realmente você deseja na sua vida. Cris, que é a maioria, né? Eu não sei o que eu quero. E a gente faz um exercíciozinho. Quando a gente não tem clareza no que realmente a gente quer da nossa vida, nós colocamos ali uma lista do que eu não quero. Então, por exemplo, se alguém quiser aqui fazer um coach ao vivo, assim, que eu vou te ensinar a fazer a meta. Como você faz uma meta? Cris, eu não sei fazer meta porque eu não sei o que eu quero. Eu quero ter saúde, eu quero ter dinheiro, eu quero mais uma meta que ela não é específica, ela não vai ser realizada. Então a primeira coisa que eu preciso é definir a minha meta. Então anota, definição de clareza, meta, eu preciso saber para onde eu tô indo. E para eu saber para onde eu tô indo, eu tenho que resolver o passado. Eu tenho que resolver as questões do passado, que vão ser âncoras, que vão prender a minha ida para frente. Então por isso que eu venho falando sobre perdão, sobre ressentimentos, mágoas, porque é muito difícil, você vai e volta. Você vai e volta, porque tem coisas que estão te prendendo. E por isso que a parte espiritual é a primeira área que eu chamo das 7 saúdes da nossa vida. Tá? Muitos falam da roda da vida do coach, né? Muito antes da roda da vida, né? Como eu já falei pra vocês, há 26 anos dentro do mundo do coach, da PNL, que nem se fala um pouco popularizada, mas o coach é muito importante. O mentor sempre é importante na nossa vida, sempre. Quando a gente não tem mentor, a gente não tem a quem reportar as nossas atividades. E muitas vezes nós temos a autossabotagem em várias áreas, cada um aqui na sua, mas quando a gente está fazendo uma mentoria, a gente determina qual é a área mais importante no momento para aquela pessoa. Porque muitas vezes eu brinco que as pessoas querem achar que a vida vai ser toda equilibrada na roda da vida, mas nem sempre ela vai no equilíbrio da mesma forma. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Porque a gente tem várias áreas. Então nós temos a saúde espiritual, nós temos a saúde física, nós temos a saúde que é a saúde familiar, nós temos a saúde intelectual, que é a 4ª saúde, que eu divido a 4.1 e a 4.2, que eu vou estar falando, porque elas estão ligadas com essa saúde. Nós temos a social, que está ligado a doações, contribuição para esse mundo, propósito para abençoar pessoas, a financeira, profissional. Então a gente é um conjunto, né, de áreas na nossa vida que a gente vai determinar. Por exemplo, vamos supor que a pessoa precisa da área de finanças. Então o que a gente faz? Ela não vai conseguir ao mesmo tempo equilibrar essa roda. Às vezes eu brinco que a roda estava quadrada, né? A roda não vai, porque ela não está resolvendo as questões básicas da roda. Por exemplo, se a gente tiver um pneu furado, né?
Se a gente não encher o pneu, ele não anda. Mas se a câmera furar, se entrar um prego, o carro, né, não vai andar. É mais ou menos isso a nossa vida. Se tiver um prego na nossa roda, ela vai ficar encalhada. Então, são duas das principais saúdes que eu considero as mais importantes, né? Acho que não tem mais importante, mas num grau de prioridade, que é a área espiritual. A área espiritual, ela permeia a nossa vida. Não tem jeito. A área de saúde, a área familiar. E a quarta, que poderia ser até a segunda, tá assim, bem na concorrência, que é a área de desenvolvimento pessoal. Por que desenvolvimento pessoal? Porque quando a gente não tem ali a parte da inteligência emocional, nós não conseguimos fazer o nosso passo a passo com clareza. O que nos prende, na verdade, na realização de qualquer meta é justamente a inteligência emocional. Ela trava. Ela trava. Você sabe que você pode fazer, mas você não faz. Por quê? Porque o externo, o emocional, atrapalha a execução das tarefas que iriam fazer a realização daquela meta que a gente tem. É mentor que a gente percebe isso, a gente começa a trabalhar o quê? O emocional da pessoa, junto com o espiritual, para ela poder ter um equilíbrio emocional para a execução. Então, muita gente faz um plano de ação, mas ele não consegue a execução desse plano de ação, justamente porque uma das áreas fundamentais na execução, elas estão o quê? Elas estão capenga, elas não estão ali fluindo. Todo mundo tá me ouvindo, gente? Digita, dá um... Todo mundo tá me vendo, ouvindo? Se puder digitar, botar um like, porque tá tendo interrupção aqui na minha internet. Deixa eu mandar um recado aqui pra... Todo mundo tá me ouvindo, pessoal? Para continuar. Então, show, obrigada, viu? Pra gente dar um feedback, tá? Porque tava parecendo que tava caindo aqui pra mim, tá? Então, o que a gente percebe nisso aí? A gente percebe que a clareza é muito importante, a pessoa se perde nesse emocional, tá? Então é importante que você defina isso aí, tá? Obrigada, é porque pra mim não tava mais aparecendo aqui. Eu até botei no computador a live pra ver se não tô caindo. Então, quando a gente guarda firme a confissão sem vacilar, tá lá em Hebreus 10, 23, 4, guardemos firmes a confissão sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. O que significa isso? Que quando a gente tem clareza, porque até na petição de uma oração, se a gente não tem clareza e crença do que aquilo vai acontecer, a gente bota uma meta, mas a gente não alimenta esse sentimento da conquista, que eu vou conquistar. E muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas Cris, eu não sou muito ligada nesse negócio de Deus, eu não entendo muito a Bíblia, eu gosto de física quântica. Perfeito, tá? Deus é física quântica pura, porque eu já estudei física quântica, tá, gente? Então tô falando isso. Que coisa mais quântica do que Hebreus? Cara, é super quântico isso, cara. Porque, cara, Hebreus 11, ora, o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Opa, se eu não vejo, é física quântica. Porque a física quântica é o quê? Tá no átomo, tá no gene, tá em tudo. É, porque nós fomos feitos da onde? Então, não importa como você crê, mas que as metas fazem diferença na nossa vida, elas fazem, tá? Total, total, total. Então, se vocês escutarem um grito, as crianças aqui, tá, gente? Porque feriado, todo mundo em casa, jogando videogame, então, né? Não é o mundo que tá acabando hoje, não, tá? Então, viver por propósito, muito importante, estabelecer metas com fé. Por quê? Como fazer mudanças em nossa vida? A única forma da gente ter mudanças na nossa vida é criando novas... A única forma. Ah, eu queria mudança. Se você não quer mudança, você vai lá determinar. Então, como se especifica uma meta? Uma meta, primeiro, ela precisa ser uma meta que faça você se mover.
tá? Uma meta que seja ousada. Como que é uma meta ousada? É aquela, não é inalcançável, tipo, nossa, eu acho que sozinho eu vou à lua, né? Já tá um pouco difícil, né? Meta que depende de terceiros, porque você não vai criar seu próprio foguete, tipo Elon Musk, e ir pra lua, né? Que agora quebrou aquela crença que foguete não tem ré, porque agora tem, né? Até falei com a Morgana. Morgana, agora foguete tem ré, olha isso. Não podemos mais fazer essa expressão que agora foguete tem ré. Ou seja, se a gente quer pra realmente uma posição difícil. Então a meta ela tem que depender de quem? Anota, 100% nossa. O chamado alta responsabilidade. Que é eu vou fazer, lógico, crendo, Deus de acordo com o propósito de Deus. Nossa, que está o meu primeiro milhão, mas para o que sobe sem ética, sem caráter, vai descer na mesma velocidade. Às vezes não nessa área financeira, mas em outra na nossa vida. Então é muito importante estabelecer meta. Então vamos começar aqui, tá? O importante de estabelecer meta, eu fiz um resuminho aqui para não esquecer, é você colocar alvos e alvos pequenos. Cris, até agora eu não sei, então tô perdido. Então vamos começar pelo começo, né? Tem que começar pelo começo. Começa a colocar metas pequenas, totalmente alcançáveis agora durante a quarentena, pra gente trabalhar curto, médio e longo prazo. Então o que você pode fazer agora em casa? Ah, eu sempre, por exemplo, eu não aguento mais não falar o idioma, sei lá, não sei inglês. Você pode pegar aulas no YouTube, vou começar o básico do inglês. Isso aí já vai te fazer o quê? Se sentir uma autoestima melhor, porque você tá ali começando o hábito, porque você não vai sair hoje que não tem meta nenhuma e querer ter meta em todas as áreas da sua vida. Nossa, durante a quarentena eu quero fazer R$1 milhão, eu quero ficar com o abdômen sarado, eu quero ler toda a Bíblia, eu quero ajudar não sei quantas instituições, eu quero... Sabe, aí você vai ficar sobrecarregado e ao mesmo tempo frustrado, porque você não deu um passo. Então, pessoal, faça metas e pequenas metas, que são submetas da grande meta. Quem tá entendendo? E aí eu vou lá estabelecendo. Então, a primeira dela, metas, a saúde espiritual. O que você pode fazer hoje durante a quarentena para um propósito maior da sua área espiritual? Então, vamos supor que você fale, nossa, Cris, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero ter mais intimidade com Deus. Essa é minha meta para 2020 até dezembro, dia 31. Então, até dia 31, então anota, a meta, ela precisa de especificidade. O nosso cérebro, ele é atemporal. Então, toda vez que você não coloca, né, se você entender bem do cérebro, da PNL, que é muito bom, o cérebro, ele tem, né, células neurais, né? Se a gente for entender lá de ciência, né, são os neurônios, as células neurais, as sinapses neurais, tudo isso é uma combinação, como se fosse um bando de fio. E o cérebro, ele só recebe comandos. Então, por exemplo, se eu falo assim, eu não aguento mais morar nessa casa, eu vou ter mais dela. Por quê? Porque eu estou afirmando o que eu não quero e não o que eu quero. Então vamos supor, eu gostaria de sair dessa cidade, eu não aguento mais morar no Rio de Janeiro. Então o que você quer? É o lado da coluna direita. Então você bota assim, não quero isso. Bota lá qualquer exemplo. Do lado direito você põe, então se eu não quero isso, eu quero o oposto. Olha como é fácil definir meta. Se eu não quero isso, eu quero o oposto. Aí eu risco o que eu não quero. Depois eu vou riscar uma opção de coisa que eu não quero e determinar num papel o que eu quero. Assim você determina o que você quer quando você não sabe o que você não quer. Parece papo de doido, mas é assim que faz meta. Quando você não tem a clareza ainda. Se você já tem exatamente o que quer, fica mais fácil. Mas não impossibilita de você fazer a meta. Então vamos lá. Meta espiritual. Eu quero ler todo o Evangelho, Novo Testamento, até dia 31 de dezembro. Beleza, essa é a meta-alvo. E qual é a meta-compromisso mínima? Eu quero ler um capítulo
por dia. Eu quero ler um de manhã e um à noite. Eu vou dedicar 30 minutos de manhã, 30 minutos à noite para ler a Bíblia, para escutar uma mensagem. Então você vai fazer submetas. Então a partir de amanhã, quarta-feira, eu vou amanhecer e vou pegar meia hora, eu vou fazer a minha oração e ler a Bíblia. Isso seria uma meta espiritual. Por quê? Eu quero desenvolver meu caráter em Deus. Por isso que a meta é importante. Quando você tem meta e você começa a se mover para ela, Deus vai trabalhando o seu caráter, porque só Deus conhece o nosso coração. Esse é um dos principais motivos que às vezes a pessoa que é cristã não faz meta. Porque ela fala assim, o que Deus quiser na minha vida tá bom. Estando eu com Deus tá ótimo. Mas você tem que ser específico, porque Deus vai trabalhar com você naquilo que Ele inspirou no seu coração. E se você não bota meta, Ele não vai trabalhar o seu coração. Então é importante lá. O que eu vou estabelecer? Eu vou fazer essa parte de espiritualizada. Eu quero fazer um culto no meu lar. Eu quero ler a Bíblia uma vez por semana aqui, fazer oração, fazer um culto no lar com a minha família. Já é um tipo de meta. Então você vai trabalhar o espiritual. Mas Cris, eu quero ir logo para a parte de finanças, porque nessa quarentena o negócio tá ruim. Tá ruim, não tô ganhando dinheiro, não tá entrando no meu fluxo de caixa. Mas, cara, não se engane. Primeiro o reino de Deus, todas as suas coisas e o mais vos será acrescentado. Tá lá no nosso rap que eu vou criar, eu não sei criar rap, de Mateus 6,33, porque a gente coloca assim que a gente começou a nossa vida ficar mais organizada. Quando a gente viu as prioridades e começou a botar a prioridade diária e as metas anuais em relação à nossa espiritualidade. Então é muito bom isso, porque cada ano você vai tendo mais sabedoria. Pega isso. Mais sabedoria espiritual. E quanto mais sabedoria espiritual você tem mais inteligência emocional. Eu não tô falando daquele que só vai à igreja e lê a Bíblia. Eu tô falando que é aquele que exerce a palavra e age de acordo com o que está escrito. Porque lá nos dá sabedoria. E isso é uma grande jogada. Porque quanto mais você se espiritualiza, isso tem uma confusão também. Então se eu tô espiritualizado, quanto mais espiritualizado, mais desinstituído de finanças, né? Não é isso. Deus quer que a gente superabunde, porque Ele é abundância, Ele é prosperidade, a imagem e semelhança dele. E é por isso que a gente vai desenvolvendo o nosso caráter em Deus, em nos tornarmos parecidos com Ele. E quanto mais parecida eu vou ficando de Deus, mais prosperidade a minha vida vai tendo. Repeat, please. Quanto mais intimidade, mais desenvolvimento do caráter, mais eu cresço na fé, mais eu desenvolvo a minha espiritualidade, mais prosperidade me alcança. Quanto mais perto dele eu tô, mais tendo escassez na vida, não é para se condenar. Ai, meu Deus, estou deprimida aqui nessa live porque eu não estou fazendo nada. Não! Eu gosto sempre, esquecendo das coisas que para trás ficaram, nova metanoia e ir para frente. Porque eu não sei, o ser humano, a gente foi educado de uma forma que não pode errar. E é por isso que a gente fica estacionado, né, nos lugares, porque tem medo de errar. Gente, não tenha medo de errar, errar é bom. Ame desafio, ame errar. Vou fazer um bottom assim, I love you. Amo desafio. Por quê? Porque já está escrito, passei por desafios, passei por provações, passei para evoluir no seu caráter. E é isso a sacada de Deus, porque Deus vê no nosso coração. Bom, não consegui sair aqui dessa primeira parte. Dá um like aí no coraçãozinho, gente. Tem coraçãozinho aí? Está travando. Essa internet, gente. Aumentei ainda a velocidade da Vivo. Tá super vivo, mas tá morto aqui. Só se eu botar no meu telefone. Eu não sei se vai ficar na internet. Deixa eu ver. Deixa eu tirar do Wi-Fi pra ver. Melhorou, gente? Tô na internet do meu celular pra ver se melhora. Tá? Todo mundo tá vendo, ouvindo? Tá, pessoal? Digita 1. Isso aí, melhor feito do que perfeito. É a frase de sempre, né? Então, se eu sei que as metas são importantes
e que quando 70% das pessoas têm meta, são mais motivadas em viver, significa que eu posso melhorar a tristeza? Sim. Eu posso melhorar o meu quadro depressivo? Sim. Eu posso melhorar... Tá até calor aqui. Você pode melhorar, sim, porque 70% das pessoas ficam mais felizes. E não tenha medo. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de fazer metas ousadas. A ousadia é que vai determinar você vencer mais um degrau na sua vida, mais uma crença limitante que você tinha, que tá tudo na cabeça, segundo as nossas lives anteriores, tá tudo aqui, né? No EPSAR, espiritual, pensamento, sentimento, ação e resultado. Você vai começar a mudar o seu sentimento através da sua crença e automaticamente você começa a ter menos medo. O que é medo? Medo é uma crença limitante, é um espírito aterrorizante. E como eu venço o medo? Eu faço uma ação que eu tenho medo. Isso é coragem. Coragem não é isenção de medo. Coragem é fazer apesar do medo. Que são medos às vezes bobos de você fazer uma nova coisa. Então assim, o que você pode estabelecer nessa quarentena? Coisas que você pode desenvolver, que eu vou estar falando do profissional. Cara, como que eu vou fazer na quarentena? Porque uma hora fala que vai acabar em abril, uma hora fala que vai estender para agosto. Se você olhar as notícias, vai ficar parado. Então o que você pode desenvolver? Novas habilidades, novas competências, aprender uma nova atividade, trabalhar com a internet. Você pode fazer cursos de Instagram, tudo gratuito. Tem muito curso do Instagram. Como mexer com o Instagram? Como monetizar meu Instagram? O que eu posso aprender? São pequenas metas que você vai estar aprendendo. Ai, Cris, eu não gosto de ler livro. É área intelectual. Tá? Hoje eu tô fazendo uma coisa ampla, né? Pra você entender que a gente vai falar de todas essas áreas nas lives. Tá? O que eu posso trabalhar no meu intelectual? Pô, muito tempo eu não estudo. Começa a estudar, começa a ler livros. Cara, livros são insights maravilhosos. Desenvolve o seu intelecto, desenvolve o seu vocabulário, né? Porque hoje em dia as pessoas com tanto digitar, copia, cola, sabe? O cérebro vai ficando preguiçoso. Quem já parou pra pensar? Sabe o que eu voltei a fazer? Em vez de digitar tudo no computador, eu voltei a escrever nos cadernos. Pra continuar desenvolvendo esse lado, sabe, psicomotor, os pedagogos que falam psicosidade, isso aí, que é quando a gente escreve, né? Então a gente tem que não penso. E se eu não penso, eu não existo, né? Então eu preciso pensar, logo eu existo, né? Então a gente precisa estar lá desenvolvendo isso aí. Então, lá em Provérbios, se você quiser abrir, 16:9, diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os nossos passos. Por isso que quanto mais intimidade com Deus, mais a gente vai tendo clareza do nosso propósito e as metas começam a ficar muito mais claras. Você começa a ter discernimento de que setores da sua vida você tem que conduzir, a forma que você vai ter que conduzir. Então a gente sempre rever as metas. Algumas que você vai fazer, elas vão ser o quê? Esquecidas. Por que elas vão ser esquecidas? Porque elas já fugiram do propósito de Deus na sua vida. São as metas que você parou de dar importância, que às vezes 5 anos atrás, né, coisas, por exemplo, eu tinha coisas que eram extremamente importantes na minha vida 10 anos atrás. Que depois elas não fazem mínima diferença para eu me mover. Então você vai agregando novos desafios, novas metas, novos moveres. E é importante você ter propósito para você não trabalhar só pelo dinheiro, só não se mover para ganhar dinheiro, porque a vida fica vazia. Então quando você começa a ter pequenas metas ali, você começa a se sentir vivo. E quando você tem Deus, aí é mais vivo ainda, porque você tá no caos, a sua alegria tá acima da média. Cara, eu tô tão focada na palavra de Deus que eu saí de tudo que é grupo de WhatsApp. Por quê? Porque tudo está no secundário. Ai, Cris, você deixou de trabalhar? Não, pelo contrário, eu tô produzindo mais. Entende? Então, assim, tem hora que Deus vai nos falando, ó, para com isso aqui. É igual dirigir. Às vezes você tá lá e deu engarrafado, aí você tem que botar o Waze pra saber a saída. Deus é o nosso Waze. Ele fala, ó, esse caminho aí não tá legal, hein? Tem buraco na pista. Ó, tem acidente. Vamos pra outro caminho. Você tem que estar lá desenvolvendo a espiritualidade. Você não deixou de focar no seu objetivo maior, você só mudou a rota. Você só mudou as prioridades. Então é muito bom. Então a primeira saúde, que acho que eu não saí dela até agora, é a área espiritual. Por que a área espiritual é mais importante, tá?
Abre na tua Bíblia, se você tá com a Bíblia aí, Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas, né? Então, deixa eu abrir aqui, ó, na outra versão, peraí. Deixa eu botar aqui, ó. Essa palavra é boa, hein? Essa palavra é boa. Quer dizer, tem palavra que não é boa? Colossenses. Minha Bíblia está distante de mim, então eu tenho que usar a tecnológica. 1,18. Tá, então vamos lá. Essa aqui é Almeida corrigida. Ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja somos nós, templos do Espírito Santo. É o princípio e o primogênio dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, Deus vai dando as nossas premissas, os nossos caminhos. E isso é muito legal porque conforme a gente vai permeando essas áreas, você começa a ter clareza das áreas que você tem que trabalhar. Então, se mistura muito a área espiritual com as outras áreas da nossa vida, totalmente. Porque quando a base está alicerçada no espiritual, você consegue fazer upgrades nas outras áreas. Cris, como que eu determino o que é prioridade para eu realizar? Bom, se você não tem um mentor, você vai ter que fazer uma autoanálise. Então, o espiritual é fundamental, mas qual é a área hoje que é o meu calcanhar de Aquiles? O que tá pegando, sabe? No carioquês. O que tá pegando? Cara, minha área financeira, eu confio em Deus, tô lá, tô declarando, Ele será minha provisão, nada me faltará, mas eu quero trabalhar essa área. Então você vai focar nessa área espiritual, saúde, família e finanças. Às vezes você vai ter que trabalhar um pouquinho mais para fazer o equilíbrio, mas nunca deixar da prioridade espiritual, que para mim é a saúde mais importante, é a saúde espiritual. Então eu coloquei lá a saúde espiritual e vou trabalhar nisso aí, tá? Deus é o Deus de provisão e de abundância. Então, quando você tem Deus na sua prioridade, você não fica preocupado com as coisas. E as metas são importantes porque diariamente você vai fazer as atividades relacionadas à sua meta. É por isso que você acorda animado. Porque você você se frustra muito mais do que aquele caminho que você está trilhando. Então, por exemplo, como que é uma meta de curto prazo? 1 ano é curto prazo. 6 meses é curtíssimo prazo. De 6 meses a 1 ano. Então, vamos lá. Em abril de 2021, como que eu quero que esteja a minha espiritualidade? Aí você vai botar lá subtópicos. Eu quero ter tido tempo de comunhão com Deus, trabalhar minha espiritualidade, ler a Bíblia, tá? Voltando, né, se você frequenta uma igreja, nos cultos físicos, né? Indo à igreja pelo menos uma vez por semana, na comunhão, né, que é importante. Eu quero que os meus filhos estejam comigo. Então você vai ticando tudo isso. Sabe o que é legal? Pegando aqui as anotações, nós achamos uma anotação nossa de final de 2012, início de 2013. Eu li aqui para as crianças, o poder da meta. Quando a gente foi lendo, assim, tem 1 a 2 itens de uma lista de 20, eu acho que são 20 itens. Tudo já foi realizado. O poder de escrever e declarar as nossas metas. Tem que ter meta em todas as áreas. E é impressionante. Eu me emocionei quando eu abri, eu achei uma apostila aqui de estudo, que a gente fez uma escola, né? 3 anos seguidos, 5 na verdade. A gente fez vários anos repetidos, uma escola cristã. E dentro da página inicial, final de 2012, a aula estava começando em 2013, a gente escreveu na primeira folha da apostila todas as nossas metas a serem realizadas. E botamos lá, em nome de Jesus, cremos que já recebemos. E quando eu achei essa semana, acho que foi quinta ou sexta, eu levei pro Bruno, eu falei, cara, amor, olha isso aqui. Aí eu fui fazendo isso aqui, ó. Caneta azul, adoro Bic, né? Eu tenho Montblanc, tenho caneta Swarovski, mas eu gosto de escrever com a caneta azul. Aí eu fui fazendo assim, ó, olha, tum.
tum, ticando, 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 ticando. Sabe o que é essa sensação? Que você olha pra trás e falou, cara, como valeu a pena estabelecer metas? Ai, se eu não tivesse escrito. Então não quero que você saia dessa live hoje com essa sensação que daqui a 5 anos, lá em 2025, tu olhe pra trás e falar, cara, por que eu não fiz as minhas metas? Casais, façam metas em casal. Isso fortalece o casal. Todos estão no mesmo propósito, na mesma direção. Muitos confundem essa coisa de casal. Já foi da live do casal, né? A gente já falou das DR de casal. Mas você precisa estabelecer metas em conjunto. O que vocês querem realizar juntos? Como vocês querem estar espiritualmente? Qual é a casa, a família, que alicerce você quer desenvolver? E essa meta, por isso que a gente leva um bom tempo na meta espiritual, porque ela é a base de todas as coisas. Então, estabeleçam metas na família, ensina os seus filhos a estabelecer metas. Nós estamos passando um período, né? Estudo em casa, não é fácil, né? Então, tem que tirar ali 2 horinhas com o que é menor, que não tem ainda tanta maturidade, você tem que sentar ali, falar da importância de realizar as metas, com pequenos atos. Porque senão, gente, a vida vai passando e nós não fomos educados a estabelecer metas. Então, às vezes, a gente cresce um adulto que não estabeleceu meta. Então, hoje você vai acabar essa live aqui, já vai acabar, você vai fazer pelo menos a primeira meta. Pode fazer um esboço. Cara, espiritual, é essa. Agora eu vou trabalhar a saúde física. Como eu quero estar? O que eu posso melhorar na saúde física? Eu posso fazer uma atividade em casa no YouTube, eu posso subir a escada, eu posso me mover, eu quero cuidar melhor da minha alimentação, eu vou evitar o fast food, eu vou evitar as coisas que fazem mal para a minha saúde. Não é nenhuma questão de estética, é de longevidade. Então, quais são os 3 principais itens que eu posso tomar de novos hábitos? Se eu quero, por exemplo, melhorar a minha saúde, a minha energia, tá? Eu vou fazer detox, eu vou melhorar minha nutrição, eu vou melhorar o supermercado que eu faço, tá? Evitar, porque assim, o que está acontecendo? Como na quarentena as pessoas estão muito ansiosas e ociosas, por isso que a ociosidade é ruim, né? Não é da Bíblia, mas fala, né? É cabeça vazia, oficina do diabo. Devia ser um versículo, mas não é. Porque você tem que estar com a cabeça preenchida. Quando você tem meta, você tem um direcionamento diário. Eu não tô falando para ser certinho, prolixo, não, mas eu acordo hoje, eu sei que eu preciso ter ali uma palavra com Deus, eu preciso ler, eu faço muitos cursos, né? Eu tô fazendo um curso bem longo, são 120 aulas e módulos e vídeos e 120 páginas de apostilas de exercício. É complicado, sim, mas eu tiro ali pelo menos 20 minutos a 30 para estar ali fazendo o curso. Então, tô fazendo um site eu mesma, então leva um pouco de tempo. Por quê? Porque eu não sou da área de site, então eu tenho que estudar como que faz um site. Então, tudo isso a gente precisa estar ali aprendendo, se colocando em movimento. Então, quando a gente está muito ocioso, a vida passa, pessoal. E Deus não fez a gente aqui para ver a vida passar, não, tá? Nós temos grandes coisas. Você que tá aí me ouvindo, você tem grandes coisas a realizar na sua vida. Grandes. Eu tô profetizando. A sua vida vai ser um transbordo. Que as pessoas vão olhar para trás e falar, caramba, o que aconteceu com essa pessoa? Ó, vai ser assim. Porque depois dessa quarentena, os fortes vão fazer diferença nessa nação, nessa vida, nesse planeta, nesse mundo. Então eu creio nisso, eu tô aqui falando porque eu creio que se você estabelecer metas baseadas na palavra de Deus, que é o nosso alicerce, você vai voar. Você vai voar. Pra quê? Pra testemunhar a sua capacidade intelectual? Não. Pra glorificar a Ele. Esse é o segredaço. Porque quando a gente faz o que Deus nos pede, Ele faz o que Ele promete. É nesse nível. Então, quando a gente vê a nossa vida um pouco assim difícil, fala, Senhor, vamos dar uma paradinha. Isso aí é a quarentena, tá? Deus tá falando, tá, gente? Deus tá falando. Deus tá falando, ó, essa paradinha aí é pra você rever as coisas que você tem feito. Porque eu só posso te dar tudo que eu te prometi quando você fizer tudo que eu pedi. E é difícil, tá, gente? Não é fácil, não. Mas é possível. Por quê? Porque Deus já fala tudo isso.
Então, quando eu creio e penso alto, você não pode se limitar a pensar pequeno, tá? Então, o que é importante? Eu não vou sair dessa área espiritual hoje. Já vi que eu vou ter que fazer, né, 10 lives para acabar o conteúdo, né? Que eu botei só tópicos aqui e tô desenvolvendo, né? Então, você estabelece metas, tá? E você está, quando você estabelece metas e alvos, você está provando que você acredita em Deus. Sabe por quê? Vou falar para você. Porque você sabe que o seu futuro é grande. Então você já está declarando que eu creio no Deus dos exércitos. Eu creio naquele que é o ômega e o alfa, o princípio e o fim. Eu já estou estabelecendo. Eu sei que eu vou passar da quarentena. Eu sei que eu vou estar bem. Eu já estou falando, eu estou declarando. Se eu estou declarando, eu creio. Lá na física quântica de Deus em Hebreus. É uma parada sinistra. É sinistro esse negócio com Deus, cara. Eu falo que... Cara, ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. E... Gente, vou te falar. É muito... Oi, Débora, boa tarde. Alda, boa tarde. Sejam bem-vindas, amiga. Boa tarde. Que bom que você chegou. Então, fé é isso. Quando eu tenho metas, eu já tô declarando que eu creio naquele Deus, no meu Deus. Senão eu fico parada, gente. Senão... Quer ver você ficar parado nessa quarentena? Começa a ver televisão. O pânico vai tomar conta da sua vida. Você vai ficar parado. Parece que não vai haver amanhã. Porque tem gente que é assim, pra que eu vou ter meta? Eu nem sei o que vai acontecer. Gente, pelo amor de Deus. Como que você não sabe? Tá ali na palavra. Consulta o manual. Manual é a Bíblia. Você tá lá, você sabe que tem muita coisa ainda por vir. Como o melhor está por vir, também tem o pior que está por vir. Porque tá escrito na palavra. Aqueles que não desenvolverem a espiritualidade vão sofrer muito. Porque o teu emocional não suporta se você não tiver com o espiritual lá em cima. E é o que está acontecendo no mundo. As pessoas estão em pânico, estão apavoradas, porque elas não priorizaram, elas nem conhecem esse Deus. E por isso que a gente está aqui, você também, para proclamar o quê? Proclamar essa esperança, proclamar o amor de Deus, proclamar que nós não estamos sozinhos nesse mundo. E a meta nos move, Eu tenho que ter uma meta espiritual, uma meta física, uma meta familiar, social, intelectual, financeira. Eu preciso de metas e estabelecer isso. Então hoje, após essa live, filhinho, faz uma gentileza, Breno. Oi. Pega minha Bíblia ali, ó, por favor, em frente ao espelho. Mãe, tem um carregador aí? Tá por aí, meu filho. Acho que tá no meu banheiro. Você gostaria de me dar V-Bucks? Não, eu não vou comprar V-Bucks pra você hoje. Não vou. Por quê? Porque eu estou no meio de uma live. Tá? Desculpa. V-Bucks é uma moeda do videogame, tá, gente? Você vê que a gente tá... Eu também te amo. Deixa um pouquinho aberto, senão não vai. Então, onde eu tava, gente? É bom, né? Filho é uma benção, gente. Nossa, a gente aprende muito com eles. E aqui a gente estabelece metas. Ele pediu na hora da live, por quê? Porque eu dei o quê? Eu só vou comprar V-Bucks depois da segunda semana de maio, que vão ser as provas online. Entende? Tem que saber que tem um preço a pagar, senão a vida é muito mole. E a gente acha que a vida é assim. É igual não discutir. Ah, nossa, gente, quer coisa mais difícil que relacionamento? Que tá lá na saúde social? Então, quando eu sei que eu tenho um manual, cara, eu sei que o meu futuro é brilhante, porque Deus fala pra gente pensar nas coisas do alto. O que são as coisas do alto? É nele. E se ele é prosperidade, abundância, né? Tem uma passagem que agora eu não sei quem puder digitar aí, que Deus vai fazer infinitamente mais daquilo que a gente nem concebe, nem acredita. Ou seja, então o meu futuro é brilhante com Deus. E é por isso que eu tenho que ter metas e pensar grande. Porque mentalmente falando, fisiologicamente falando, cerebralmente falando, quando você pensa grande ou pequeno, você gasta os mesmos neurônios. Os mesmos neurônios, entende? Então, a gente saber que eu tô fazendo o mesmo esforço cerebral, as minhas sinapses lá,
neurais estão gastando da mesma forma, elas estão fazendo o mesmo comunicação. Então vamos pensar grande. A graça de Deus que é melhor que a vida. Isso aí, Leila. Amiga linda, maravilhosa, poderosa, mulher de Deus. Entendeu? Tem uma voz linda. No outro dia eu ouvi o seu CD aqui, viu? Ela gravou um CD. Parece um anjo, né? É um anjo de Deus na nossa vida. Então, gente, é Deus que é o Deus da provisão, da abundância. A gente não pode perder a nossa vida com coisas insignificantes. É isso que eu queria dizer. Eu falei ontem, né? Que às vezes me dá revolta santa esse negócio de internet. Eu amo internet, eu uso Instagram, eu uso Facebook, mas, obrigada, Efésios 3:20. Vou abrir aqui na minha Bíblia online, peraí. Não, vou abrir aqui logo, peraí. É porque, vamos lá. Gente, essa live tá uma bênção, né? É gente ajudando, é gente passando versículo, é gente maravilhosa chegando. E a gente vai estar abençoando muitas pessoas. Muitas, tá? Então, vamos lá. Não abriu aqui. Por que não abriu, Senhor? Vamos lá. Peraí, qual que é que você falou? Efésios 3:20. Oi, amor. Você tá aí? Efésios. Peraí, gente, que não abriu. Eu gosto porque a Bíblia é bem fina. Se alguém puder digitar já a passagem aí, pra gente só ler junto. Quem pode digitar, gente? Que até eu achar e digitar aqui. Eu queria digitar essa palavra pra ficar gravada aqui na live. Bênção total, né? Vou digitar aqui. Peraí, deixa eu ver se alguém consegue digitar aqui na live. Quem pode digitar aí na live? Pra gente ficar gravado isso aqui. Alguém digitou? Então, se alguém puder digitar, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, Deus já nos fala peça, mas peça grande, porque eu tenho coisas grandes para você. É infinitamente mais do que aquilo que você pode pedir. Então, peça grande, Deus está falando. Que a gente confunde com essa religiosidade que eu não posso pegar grande, que é pecado, né? Porque é ganância. Não, a ganância nunca, mas a ambição é boa, porque a ambição nos faz crescer. Então, como é importante estabelecer metas e objetivos, porque Deus quer que a gente prospere, cresça, progrida. E isso é o verdadeiro evangelho, que é o quê? O cristão que possa glorificar, obrigado, amor, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, quando eu peço meta, eu tenho clareza, Deus sabe o que eu quero. E ele fala, cara, é isso? Vai ser muito bom pro meu filho querido, porque nós somos queridinhos do papai. Então ele fala, não, isso aqui, como é que tá o coração? Porque Deus sonda o nosso coração. Então muitas vezes na vida a gente fica frustrado que ainda não conseguiu algo, é porque Deus tá sondando o nosso coração, tá? Ai, nossa, eu quero prosperar, mas será que realmente você vai prosperar e não vai desviar o seu caráter? Será? Será mesmo? Deus sonda nosso coração. Então, será que eu não tô perdoando o meu irmão na hora de dizimar e tô lá com o coração cheio de mágoa? Também tá, agora tá todo mundo aí, isso aí. Muito mais do que a gente possa imaginar. É a live do infinito de Deus no poder que ele atua em nós. Então, Deus está sempre sondando o nosso caráter. E estabelecer metas e alvo vai construindo o nosso caráter. A gente alcança, refaz a meta, reavalia, pô, esse caminho não foi legal. Poxa, não falei muito bem com aquele irmãozinho, sabe? Na hora eu fui ríspido. Ele vai dando aqueles insights. Meu filho, tá indo bem. Continua com as suas metas que eu tô corrigindo o teu coração, o teu caráter. Então, estabelecer meta é sim desenvolver o caráter que Deus vai desenvolver na gente. Então, é muito, muito importante a gente estabelecer as metas e o trabalho do espiritual, que é a base, que eu tô aqui quase uma hora falando sobre o espiritual.
quarentena? Porque o povo aí não tá ouvindo muito a Deus. Será que a nossa quarentena vai ser 40 anos também, igual no deserto? Sabe por que levou 40 anos no deserto, num trabalho que era um caminho de 11 dias? Porque todo mundo fala, não, essa aqui é terra prometida, tô lá, tá ótimo, vamos tá lá tranquilo, favorável. Mas não, vamos fazer o nosso caminho, porque a gente aqui é a nossa vida com Deus. Cara, toda vez, cara, é impressionante isso. Toda vez que a gente quer fazer o nosso próprio caminho, não ouve o caminho de Deus, vai levar 40 anos. Então tem gente que leva 40 anos no deserto de saúde, 40 anos no deserto financeiro. Por quê? Porque não tá ouvindo a palavra. Não tá seguindo ali o manual de Deus, cara. É sinistro, eu falo que o manual de Deus é o sinistro. Esse aqui é o rei da PNL. Cara, eu amo esse livro. Cara, quando eu leio, não, eu me surpreendo. Hoje eu falei com o Bruno, não sei qual foi a passagem que eu li de manhã. Eu falei, cara, é surpreendente. É surpreendente, eu já li isso aqui 10 milhões de vezes, só agora que eu entendi. Você imagina como a gente é pequeno perante a grandiosidade de Deus. A gente lê e não entende. Então, por quê? Porque a gente não conseguiu entender, a gente não vai prosperar naquele assunto. Porque não entendi, não abriu, não deu revelação no meu coração. E Deus, sabe como é que Deus trabalha com a gente? Assim como o nosso cérebro, por repetição. Então, por isso que é importante declarar as metas. Você lê as metas lá, você pega o papel e aí você faz o quê? Você lê as metas. Eu acabei de achar uma meta aqui sua, amor, na minha gaveta. Olha que interessante. Todo dia ele botou no celular e você vai lendo aqui. Eu vou lendo as minhas metas. Eu sou fulano, eu sou isso, eu sou aquilo. Sabedoria de Deus. Tem uma opção de coisa aqui escrita na meta pessoal dele. É isso. Você pega um papel ou bota no celular e começa a declarar. Porque a fé vem pelo ouvir. E a certeza, a ratificação da fé vem pelo declarar. Você vai lá nos Salmos, o que Davi fazia? Ele declarava. O que ele fez para matar o gigante? Ele declarou, você é o circunciso, você é aquilo. Ele começou o quê? A jogar pedra, não foi no Golias, ele começou a jogar pedra na incerteza, na falta de fé que os outros não tinham, que iam derrubar o gigante. Qual é o nosso gigante? Aí a gente tem que declarar aquilo ali. E por isso que a meta é importante, pra gente não se perder de qual gigante que tá na nossa mente. Aí você olha lá, e é isso que eu tenho que conquistar. Caraca, velho, eu tenho que conquistar isso. Então, se o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor que dirige os meus passos, qual é o passo que Deus fala sobre finanças? Ah, o finanças é assim. Não tenha o seu coração no dinheiro, que o coração no dinheiro é raiz de todos os males, não é o dinheiro. Então eu não posso colocar o dinheiro na minha prioridade, o dinheiro é o meu servo. E você começa a declarar. Quer ver dar ruim? Você começa a ganhar dinheiro e você se corrompe, porque o dinheiro ele vai te corromper se você não está no caminho reto de Deus. Então se você tem algum desvio ainda de caráter, não com outra pessoa, mas não está ainda sabendo lidar muito com finanças, Deus fala assim, ó, vamos dar uma freadinha, vou puxar o freio de mão aqui, e vamos desenvolver o caráter sobre finanças, porque eu vou mandar milhões para essa pessoa. Mas ele não está sabendo administrar o pouco, não está lá na passagem? Quando eu administro pouco, muito não conseguiria administrar. E Deus não vai querer um filho perdido. Deus não quer. A gente tem amigos que se perderam quando ficaram ricos. E aí passa anos, não que a gente falou, cara, viu, ninguém tá falando isso, mas a pessoa em 6 anos fez assim, ó. Vários, pum, caiu, assim, sabe? Porque quando a gente acha que a nossa prosperidade foi nossa, foi por nossa habilidade e competência, sim, nós temos. Mas é quando Deus nos instrui a fazer algo e que a gente faz, a gente prospera. E prosperidade está ligada ao quê? Deus acima de todas as coisas, nossa saúde, a nossa família, os nossos negócios, tudo. Tudo. E não tenta fazer com a sua própria força. Cara, vou te falar. Meu Deus, eu sei que tem a hora certa, mas às vezes você fala assim, cara, por que, Senhor, que eu não conheci isso antes? Né? E é isso aí, o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Então, quando ele é o Senhor, ele vai destruir a nossa vida. E o brasileiro, ele foi tão educado em relação ao dinheiro de uma forma negativa que a gente sempre associa dinheiro é ruim. Ah, mas se aquela pessoa tá rica, ela fez alguma coisa. Tá aí os nossos políticos, né, pra colocar na população essa cultura, né, que eu tô lá no topo porque eu tô roubando. Mas a maioria dos brasileiros que foram os últimos
milionários aí, segundo as estatísticas, 87% saíram da pobreza e construíram a sua fortuna através de trabalho árduo, através de dedicação, de forma correta. Então a gente tem que quebrar essa crença. Então lá, quando a gente for falar de finanças, né, porque eu não saí da espiritual ainda, a gente vai falar de como desenvolver um planejamento financeiro, coisas que você pode fazer para prosperar, que tipo de crença você tem que se livrar para trabalhar bem a saúde das finanças, que tipo de crenças limitantes sobre o dinheiro é sujo. Cara, o dinheiro é sujo. Não, a moeda, a nota que está contaminada, o dinheiro é limpo, porque o dinheiro é bom. Se você olhar, gente, você já reparou quanto a Bíblia fala de dinheiro? Para pensar, agora você vai ver com outra ótica. Cara, Jesus era um cara muito próspero. E eu achava que Jesus era pobre, porque ele nasceu numa manjedoura, né? Então você fala, poxa, pobrezinho. Não, tem todo um contexto bíblico ali. Então é muito importante que a gente entenda que Deus é prosperidade. Deus é abundância, Deus é dono do ouro e da prata. Então se eu sou semelhante a Ele, por que eu não estou igual a Ele? Porque eu estou trabalhando, e até chutei aqui o negócio, quase que voa meu celular. Porque é um assunto interessante. Então se eu vou começar a estabelecer metas e eu trabalho o meu espiritual, a gente vai desenvolvendo o caráter. E quando, Cris, eu tenho pressa? Gente, o devagar com Deus é rápido. O devagar com Deus é rápido. É mais fácil você ir construindo. Ah, mas eu vou ficar acomodado? Eu não tô falando sobre isso. É você construir a sua vida na rocha. E saber que tem um momento certo para todas as coisas. Você não pode se comparar. Eu falo muito isso porque a gente lida com muitas pessoas. E as pessoas se comparam. Se comparam, ah, mas o fulano prosperou mais rápido. Ah, ele entrou depois de mim. Gente, sabe por que a gente não pode se comparar ao outro? A gente pode sim pegar como nível de inspiração. Porque Deus tem um propósito exclusivo para você. Então, quando você tenta copiar o outro, você está se afastando do seu propósito. Então, a autenticidade pessoal, que tem a ver com a sua identidade em Deus, é muito importante. Para você ser aquilo que você sempre foi, e Deus quer que você seja aquilo que Ele quer que você seja, e não que o outro é. Cara, isso dá uma liberdade. Eu tenho ficado muito feliz nessa quarentena, porque Deus tem me falado sobre isso. Seja você, sabe? Seja você. Seja você. Olha aí, ó. Respondeu o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. Mateus 25, 22. 21 e 22. Tá bom ali? Obrigada, Floricena. Muito top. E é isso, Deus vai dando aqueles recadinhos. Para pensar. Vamos falar agora de finanças, né? Que é a última... acho que é a sexta área que a gente vai falar. Que tem a ver com a nossa incompetência? Um pouco, mas não é que Deus está trabalhando as coisas certas a gente. Ele sabe, Ele conhece a você, a mim, Ele conhece. É a mesma coisa a gente chegar agora para uma criança de 11 anos e falar que, olha, toma 100 mil reais e se vira. Ele não tem maturidade, ele não tem experiência, ele não vai ouvir. Então, é mais ou menos isso que Deus está fazendo com a gente. Vamos trabalhar ali aquelas áreas. E, cara, essa quarentena tá uma bênção, sabe por quê? Do lado ruim tem a coisa boa. Cara, a quantidade de pessoas falando na internet, afetando milhares de pessoas, levando essa palavra, evangelho libertador, que quando a gente tem Deus, cara, pode ter o quê? As trevas, pode ter, né? Tudo que aconteceu, as pragas, pode acontecer tudo, mas essa praga vai me fortalecer, porque aquilo que não nos mata nos fortalece. Não tá na Bíblia isso não, mas é traduzindo o que tá na Bíblia. Tudo que a gente passa, as tribulações, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está falando? Gente, se eu venci o mundo, passando por que eu passei, mas agora eu estou com você, fica tranquilo, eu tô nesse barco. Eu tô nesse barco com você.
Tá lá, ó, mó maremoto, mas Deus está conosco. É o recadinho que ele dá pra gente. Então a gente fica feliz em relação a isso. Beleza? Então a gente vai terminar hoje falando só sobre essa primeira área, que é a saúde espiritual. Amanhã eu prometo, eu vou falar de duas áreas, que é a saúde e a familiar. Então a gente vai estar falando isso. Hoje faz esse exercício. Se você já quiser botar algumas metas específicas para cada área, você já pode fazer. Se eu não sei ainda, eu vou botando o que eu não quero. Ah, se eu não quero isso, tá? O cérebro não pode ter a palavra da negação. Tudo que você falar não aumenta. Gente, é impressionante. Eu aprendi isso com o Dr. Lai Ribeiro, lá em 1900 e minha avó, acho que 92. Quando ele falava, o cérebro não aceita não como resposta. O que você fala não aumenta. Eu, nossa, que loucura. Não quero isso. Aumenta. Por exemplo, não pensa no elefante cor-de-rosa. Por que a gente pensa no elefante cor-de-rosa? Que incrível. Então é por isso que a gente tem que colocar o que eu quero, não o que eu não quero, porque aquilo aumenta. Porque eu foco a minha mente tanto naquele não quero, que tudo que eu foco a minha mente se expande. Ah, eu não quero mais conta. Mais conta vai chegar. Ai, não aguento mais boleto, a minha vida é um boleto. Cara, 3 coisas você vai ter na vida. Peso pra perder, boleto pra pagar e dinheiro pra ganhar. Então, se acostume. Mas é a forma que a gente paga a conta, até isso a gente vai falar na área financeira, influencia. Quando você paga a conta com ressentimento, cara, o dinheiro não vai vir, porque você não tá trabalhado ali. E eu tô falando muito de dinheiro, por quê? Porque a gente ouve as pessoas falando de crise, o Brasil vai entrar numa recessão? Sim, já está começando, a ponta do iceberg, porque o mundo tá em recessão, e quando os Estados Unidos tá em recessão, que o dólar aumenta, a bolsa cai, já tem recessão, empresas vão fechar, mas Deus está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei debaixo o quê? Da tua proteção. Lembra do guarda-chuva que eu falei? Abre o guarda-chuva de Deus na sua vida que você não vai se molhar. Vai ter tempestade, vai molhar o pé, às vezes uma chuva de vento, mas a sua cabeça está protegida, que é a palavra de Deus. Então, a gente está ali sabendo o que vai acontecer. A gente não para, esses alienados aí só falam que vai prosperar, que tá tudo ótimo, tá tudo incrível, tá tudo maravilhoso, que o Senhor é minha fortaleza, é minha alegria. É sim naquele que eu confio? Sim. Porque só tem essa forma de você passar pelo Covid-19 nessa quarentena. É glorificando o Senhor pela vida maravilhosa que Ele já prometeu para cada um de nós. E aí eu vou fazer as minhas metas. E aí eu lembro do passado como? Eu só lembro do passado como experiência. O que foi bom, ótimo. O que foi ruim, bom, tchau, deleta. Para começar daqui para frente a prosperar, tá? Então, quem mais? O ponto de ruptura. Sabe quando você estabelece metas que você vai repetir nos mesmos erros? Porque metas, a forma da gente levar a vida, ela é uma repetição. E quando a gente repete, é o quê? Aquilo que a gente educou, foi educado. Para você quebrar e ter uma ruptura de algo na família, sabe coisas familiares que vai passar? Meu pai era escasso financeiramente. Meu avô era escasso financeiramente. Então eu vou ser também. Não, você tem que quebrar. E assim você quebra com metas e realização. Minha família toda era doente. Eu tenho uma amiga que quando eu conheci ela não tinha câncer. Ela era de Minas. Ela falava, eu vou ter câncer. Eu vou ter câncer. Com certeza eu vou ter câncer. Porque a minha mãe teve câncer, minha avó teve câncer, minhas tias teve câncer. Eu vou ter câncer. Tudo bem, tem a parte genética, parte hereditária, tá? Mas aquilo que eu afirmo constantemente, aquilo que eu temo, me acontece. Porque eu fico pensando naquilo. Então, o que Deus nos ensina? Vamos pensar nas coisas lá do alto, porque o que vem do alto é bom. Cara, é uma chavinha que vai virando na nossa vida em cada área. Lógico que a gente, tá aqui em evolução. Espero que daqui a 40 anos, quando eu estiver fazendo uma live com vocês, a gente vai colher muita coisa boa e lembrar desse dia. Falando, nossa, nessa área aqui, a minha vida tava um pouco, capenga. Mas não é pra entristecer. Essa frustração não é pra ficar frustrada, é pra ter consciência de onde eu estou. Porque só tendo consciência de onde a gente tá é que a gente começa a estabelecer metas pro futuro. E o futuro é lá que a gente vai morar. É por isso que tem que ter metas, ter alvo, pra testemunhar na crença que eu tenho, na minha fé que eu tenho
e que eu tô colocando metas porque eu tenho fé que vai acontecer. É isso que nos move, nos entusiasma. É isso que faz a gente levantar da cama e falar, cara, hoje o dia não tá legal, mas, cara, deixa eu lá rever minhas metas. E, cara, eu tinha esquecido. Por isso que a gente tem que ler. Anota isso, de manhã e à noite. De manhã ao acordar e à noite antes de dormir. O poder do que a gente lê, ouve ou assiste antes de dormir é muito poderoso. Não veja notícia ruim à noite, não veja jornal à noite, nada. Sempre coloca uma coisa que vai edificar a sua alma ou o seu espírito, para que você possa acordar melhor. Beleza, gente? Então, hoje, coloca no papel, aproveita o feriado, sabe? Coloca ali as metas que você tem para a sua vida. Amanhã a gente vai falar de outras áreas. Você pode botar ali área financeira, área social, área familiar. Tá um bom momento para trabalhar a área familiar. Tá mais em casa, vê o que tava capenga na atenção. Sabe, se você é cônjuge, tava corrido, trabalha, chega, trabalha, para sentar com o seu cônjuge. Ouve o seu marido, ouve a sua esposa. Um anima o outro, porque às vezes um tá desanimado, aí o outro anima. Isso que é o relacionamento entre pessoas, que é a área familiar. Então eu acho que tá muito propenso para isso. Agora vai ser muito ruim depois que passar essa quarentena, os nossos filhos, nosso esposo, né, nossos parentes falam assim, que saudade do Covid-19, pelo menos a gente tinha tempo. Quem já parou para pensar nisso? Será que a nossa vida não estava muito corrida? E a gente dando prioridade para as coisas que não eram importantes? Então o convite que eu te faço hoje, coloca metas, sabe, já focando no que é importante. E o que é importante, Cris? O que é importante para Deus é importante para nossa família. O que é importante para Deus? Nosso relacionamento com Ele, a família, que é o maior ministério de Deus. Então, só essas duas coisas, e a saúde, 3, espiritual, relacionamento com Deus, a nossa família e a nossa saúde. Com esse tripé, a gente consegue já entender que as nossas metas vão ser alicerçadas nisso, que nada vai te corromper se você der prioridade a essas 3 coisas, tá? Muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, eu acho que vocês são muito fechados, eu acho que você não vai com ele, porque ele vai te direcionando. Pessoas que você tem que descartar, você descarta. Pessoas que você tem que perdoar, você perdoa. E pessoas que você quer criar novos relacionamentos que vão edificar a sua casa, a sua família. Então é importante que a gente faça nessa quarentena, uma quarentena de reflexão também. O que eu preciso, que eu posso ali abandonar, o que eu posso implementar na minha casa, na minha vida pessoal. Que tal trabalhar mais esse lado meu de estabelecer metas? Eu tô com 30, 40 anos, a minha vida passou e eu não sabia estabelecer metas. Mas eu vou viver mais 30, 40, então agora eu vou fazer um renovo. Eu vou colocar metas nas áreas da minha vida, eu quero conquistar isso, eu quero viajar para tais lugares, eu quero que os meus filhos estudem em outro país. Começar a fazer esse exercício em relação ao futuro, que você vai sair mais fortalecido dessa quarentena. Todos nós, a gente tem, sabe, metas altas, metas grandes. Não é por causa das finanças, as pessoas pensam ainda que a gente trabalha só por finanças. Nosso sonho mesmo é trabalhar 100% só para Deus. Então a gente está no caminho que é um dos nossos alvos. Hoje a gente tá falando, cara, como é que... Cara, trabalhar só pra Deus, tá aí. É uma experiência que a gente quer. Ser 100% trabalhar pra Ele. Porque a gente tá nessa terra pra trabalhar pra gente não, gente, tá? Ih, Cris, não tô gostando dessa live, não. Eu pensei que eu trabalhava pra mim e pra minha família, é. Depois, ao tempinho, a gente vai tendo essa clareza, tá? Então, toda meta tem um compromisso público com alguém, ou com a sua família, ou com o seu mentor, tá? Então, assim, quando a gente faz coach, a gente fala, né, com a pessoa, você tem que ter um compromisso. Mas não é compromisso pra você me dar as metas e eu acompanhar os seus números, não é isso. É pra ter o compromisso que você vai cumprir, porque quando você declara pra alguém que você vai fazer algo, você tem que cumprir a sua palavra. E é por isso que é importante o mentor, né? Porque ele examina, ó, ele tá focado em relatar algo. Por isso que quando a pessoa tem um chefe, ela faz tudo pra cumprir aquilo ali, porque senão ela vai ser demitida. Não nesse sentido, né? Mas você tá ali, ó, tendo alguém pra reportar. Isso é fundamental também
para a realização das metas, né? Então, era hoje que eu tinha para falar. Eu tenho muita coisa para falar. Posso fechar com uma passagem? Deixa eu abrir aqui. Mateus veio no meu coração. 9:29. Se alguém puder abrir aí. 9:29. Deixa eu ligar aqui a lanterna, porque senão não enxergo. Mateus 9:29. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Ai, meu Deus, tem que botar essa lanterna, tá vendo? Então, ele tocando nos olhos dele... Deixa eu ler a 27, que faz mais sentido, né? Na verdade, isso aqui é uma passagem, tá? Com a cura de 2 cegos. E você vê a importância, cara, da nossa declaração, da nossa fé. Então, assim, entrando numa casa, os cegos se aproximaram e ele lhe perguntou, Jesus perguntou para eles: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso, ou seja, de fazer eles voltarem a enxergar? E eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhe seja feito segundo a sua fé, vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Ou seja, para Deus operar um milagre na nossa vida, ele precisa sentir na gente a crença. Quando a gente crê, ele nos dá. E por isso que é importante, quando eu estou estabelecendo a minha meta, crer que eu já vou receber. Trazer cativo a existência das coisas que não se veem. É aquela casa que eu quero morar, eu vou colocar ali, vou declarar, vou trabalhar, mas eu tô ali, trazendo a existência, porque aquilo que é na terra, no céu. O que é, né? Eu gosto muito do Pai Nosso, né? Aquilo que está ligado na terra está no céu. Parece que a gente ficava repetindo essa oração, mas não entendia muito. É isso, Deus está falando. Por que ele curou os cegos? Ele não curou e disse assim: nossa, eu vou te curar. Não, primeiro ele fez uma pergunta, como um bom coach, né? Que o maior coach que já existiu é Jesus. Ele nunca respondia, ele sempre perguntava: ó a chave aí, ó a chave aí. E aí ele perguntou: vocês creem que eu posso curar? Eles falaram sim. E é o que ele falou: então pela fé eu fui curada. Então Deus sente a nossa fé, porque o que agrada a Deus é a nossa fé. Lá a mulher lá toda falando: não, se eu tocar nas vestes de Jesus, olha a crença aí. Se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela saiu correndo para tocar nas vestes de Jesus e Jesus falou: de mim foi liberada a fé. Ele sentiu a fé da pessoa pelo toque. Então não importa, se você tem fé, não importa o veículo, você declarando, você lendo a meta, você falando: Senhor, eu creio que eu receberei isso, eu receberei aquilo. E você ele vai trabalhando o seu caráter com a sua ação. Agora, na inação, se é que existe essa palavra, na inércia, Deus não tem como trabalhar na inércia. Ele não trabalha com ninguém que está na inércia, ele trabalha com alguém que está descansando nele. As pessoas confundem o descanso com a inércia. O descanso é o descansando que é o meu coração, eu estou descansando nele e fazendo a minha parte. E ele tá vendo: nossa, minha filha tem fé. Tá caindo o temporal, as circunstâncias, o barco dela tá quase naufragando e ela tá declarando: não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa está protegida pelo sangue do Cordeiro. Nenhum vírus, nenhum mal, nada chegará à minha tenda. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu progrido, eu prospero, eu cresço com Jesus. Deus é o meu Senhor, é o meu Salvador. É aquele que comanda a minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí você começa a declarar a palavra. Gente, eu vou falar para você. E Deus está vendo a nossa fé na continuidade. Não é de uma hora para outra. Porque assim, o tempo de Deus ele é diferente do nosso, né? Por exemplo, a gente fala assim: quero já esse mês de abril isso. Porque senão era mágico de Aladim, né? Você esfregava a lâmpada, que era os 3 desejos, estava aí. Né? Então, ó, desse jeito você vai ali todo dia já amanhecendo, declarando. Acordou, não pode ir para atividade. Tempo com Deus. Declara a palavra e já fala: Senhor, hoje tudo que eu preciso tá até mim. Todas as pessoas que precisam conectar até mim, elas serão trazidas. Todas as pessoas que precisam, né, de mim, da minha conexão, seja na área do meu negócio, na área pessoal, que sejam trazidas até mim, Senhor. E começa a declarar: eu cresço, progrido, prospero. Eu creio nisso, eu creio naquilo. Eu vou ter... Aí você vai botar data e especificar a data. Se você não tem data específica, não é clareza, não é um pedido
claro. Então você tem que colocar lá, eu quero isso na data tal, no dia tal, do ano tal. E isso é que o cérebro vai trabalhando, porque ele não sabe o que é real e o que é imaginário. E é por isso que a física quântica de Deus fala, o que é a fé? É crer nas coisas que ainda não existem. Então, o poder da Deus nos ensina o tempo todo a visualizar. E, cara, é um trabalho mental, né? Porque às vezes de visualizar é difícil, porque vem o cérebro, o QI, lembra que eu expliquei QI, coeficiente espiritual, QI intelectual. O QI fica falando, nossa, impossível. Tu tá quebrado, como é que tá declarando que na tua conta... Olha, tinha uma meta que a gente botava no nosso quarto, que a gente olhava pra ela, o cérebro falava, coitado, isso aí é muito surreal. Isso aí, na condição que vocês estão hoje, impossível. E é por isso que a gente tem que dar continuidade na declaração. Até o cérebro, depois de 21 dias, 90 dias, você tá declarando aquilo, você tá declarando e o cérebro tá falando, é mentira. É mentira. É só você declarar, nossa, tem 1 milhão na minha conta, tu tá no vermelho devendo cheque especial, cartão de crédito. Passado, gente, continua, fé, continuidade, ok? Então vamos orar para terminar a nossa live no dia de hoje, que eu até passei da hora, é sempre 1 hora, mas eu tenho passado, porque Deus vai me dando, assim, muita coisa, e se deixar a gente fica até na live da meia-noite, né? Então, gente, muito bom estar com vocês, tá? Vamos fazer uma oração aqui, coloca a mão no seu coração, dá aquela respirada, já sente a presença de Deus na sua vida. Ele tá aí. Ele tá aqui, ele tá no nosso coração, porque a palavra diz que ele está com a gente, ele está comigo, ele está conosco. Isso é uma bênção na nossa vida. Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. As promessas já estão todas lá. Sabia? Passa um WhatsApp para Deus. A gente passa o WhatsApp para tanta gente, não passa um WhatsApp para Deus. Passa aí um WhatsApp para Deus hoje, faz assim, ó, cria um WhatsApp para você mesmo, né? E começa, Deus, muito obrigado, isso, muito obrigado por aqui. Porque a gratidão é você nunca esquecer o seu passado. E Deus, ele gosta de um coração grato. E antes de pedir, agradeça. Não peça, não ore só para Deus para pedir, agradece. Agradece que as coisas aumentam. Então agradeça pela sua vida. Então vamos orar. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje, Senhor. É o dia que o Senhor nos fez, o renovo de cada manhã. Eu posso até chorar numa noite, Senhor, sem saber o que fazer, mas a alegria em Ti vem pela manhã. E todos aqui que estão assistindo essa live, os que assistirão essa live, eles têm a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pode ter a quarentena, pode ter ameaça, Senhor, vindo de fora, mas quando eu declaro a palavra, e a declaração da minha palavra é a certeza que eu creio em quem Tu és. Eu creio quem Tu és, eu creio que declara para minha vida, Senhor. Tu declara saúde, então eu tenho saúde. Tu declara provisão, então eu serei e a minha família serão providos. Tu declara a saúde da planta dos pés à raiz dos cabelos, Senhor. Embora qualquer enfermidade esteja no meu corpo, eu declaro, sai em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que quando eu declaro em nome de Jesus, tá ligado na Ele, é Ele que age, é Ele que tá com a gente. Então nós declaramos sobre cada família aqui, Senhor, uma paz que excede todo entendimento do nosso intelectual, a paz, porque nós temos a Ti dentro de nós, Senhor. Então, a partir de hoje, Senhor, eu reforço a minha palavra. Senhor, eu estou contigo, Senhor, esteja comigo. Eu chamo para que você possa fazer parte da minha vida, da minha família, das minhas ações, Senhor. Eu declaro para cada um que está assistindo essa live, cura, planta dos pés à raiz dos cabelos. Eu declaro provisão, eu declaro prosperidade, eu declaro que todo sentimento de mágoa, de culpa, de rancor, de depressão,
de raiva, de alguma situação ruim sobre qualquer irmão que sai agora do seu coração em nome de Jesus, porque nós declaramos como Senhor, Salvador da nossa vida. Ele faz a nossa vida, Ele cumpre cada promessa, porque a tua palavra não falha. Ele é fiel para cumprir cada uma das nossas promessas, das suas promessas em nossas vidas. Nós cremos e por isso nós declaramos. Está escrito na tua palavra, aquele que declara a sua fé, ele vai viver pela sua fé, ele vence esse mundo, porque o que vence esse mundo é a nossa fé. E sabemos disso. E sentindo isso no nosso coração, Senhor, porque fé é certeza. Eu derrubo o medo agora. Eu derrubo qualquer espírito de medo, de pânico, de qualquer espírito que está tentando dominar a mente de qualquer pessoa que está assistindo essa live. Eu declaro, sai medo em nome de Jesus. Eu declaro a sua paz, eu declaro a sua proteção, eu declaro a sua provisão, Senhor. Eu declaro cura, eu declaro amor, eu declaro a paz, porque meus irmãos estão sentindo agora, Senhor, a tua presença na casa deles, Senhor, que invade os vossos quartos, a vossa casa, o vosso coração, Senhor. Eles conseguem sentir a tua presença nesse momento, porque tu és o Deus do milagre. O que eu não posso fazer, qualquer impossibilidade, é com o Senhor, porque comigo eu só posso fazer aquilo que eu sei que é possível. Mas eu creio, Senhor, que tu é Deus dos exércitos, é o Senhor que permeia a nossa vida e a cada família que esteja nessa live. Nós agradecemos, Senhor, com aquele espírito de gratidão, daquele amor que a gente sente, Senhor. É um amor tão imerecido, é um amor tão constrangedor, que a gente só pode se humilhar e se humilhar, Senhor, porque nós somos muito insignificantes perante a Ti. Mas nós sabemos que você, Senhor, que Tu, Pai, que Tu fala que a gente é muito mais do que aquilo que a gente possa imaginar. Então eu começo a declarar, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. Eu tenho finanças, eu tenho prosperidade, eu tenho saúde. Então eu continuo a declarar que eu tenho tudo aquilo que Deus diz que eu tenho. Eu posso tudo que a palavra diz que eu posso. E não há nada ao meu redor que eu possa temer. Nenhum ataque, nenhum vírus, nada, Senhor, nada na minha vida é possível crer, porque eu tenho a Ti me protegendo. Em nome de Jesus, Senhor, sou muito grata por ter me inspirado, Senhor. Inspira meus irmãos, fala a palavra que eles estão precisando agora, Senhor, porque eu sei do poder das Tuas palavras, eu sei do poder da Tua ação na vida de cada irmão que está vendo essa live, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu sou grata a Ti porque eu sei que nada é meu, é tudo para Ti, para Ti. E é isso que a gente vai declarar na vida dos nossos irmãos, a tua paz que excede todo o entendimento. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Gente, que maravilha essa live. A gente ficou aqui 1h30, porque Deus é muito, muito bom. Então, gente, gratidão por você estar aqui na live com a gente, tá? Que o Senhor possa abençoar a sua noite. E nos vemos com certeza, gente, amanhã no nosso chá das 5, que é o melhor chá, que é o chá com Deus. Porque o chá comigo nos levou aonde nós chegamos. E esse chá, que é o chá com Deus, é o melhor na nossa vida. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Compartilhe essa live, eu vou deixar salva, eu tô deixando todas as lives salvas para que você possa abençoar mais pessoas através da palavra de Deus. Um beijo no coração, amo vocês, amigos lindos. Beijo, tchau, tchau, até amanhã no nosso chá das 5. Excelente terça-feira, bom fim de feriado para você.